Conosco, mais uma vez, nesta noite, o reverendo Andy Heilman, vindo da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e o ministro Johnny Villanueva, vindo do Rio de Janeiro, né? Abriremos esse programa com uma série de imagens que o ministro Johnny preparou para vocês, né? E que, no caso, ele vai explicar um pouco da vida e da obra de Swedenborg. Por favor, ministro. Prazer, boa noite. Nesta apresentação do A Vida de Swedenborg, a ideia é mostrar a amplitude teológica dos livros, dos escritos de Emanuel Swedenborg. Ele foi um cientista, engenheiro, humanista, políglota, filósofo e teólogo, né? Cargos que ele mesmo adquiriu através de toda a sua vida, nascendo lá pelo ano 1688 até o ano 1782, né? Swedenborg recebeu uma declaração, né, no Conselho da Academia Real, lá em Estocolmo, dizendo que Swedenborg é um homem nobre que se tornou célebre por suas virtudes e pela sua profundidade de seu saber, um dos membros mais antigos da Academia Real, a que todos nós admiramos e amamos. Swedenborg, na fase de infância, dos 6 a 11 anos de idade, ele já tinha esse desejo, né, de conversar sobre assuntos teológicos. Então ele já procurava clérigos para falar sobre esse assunto. Imagina, de 6 a 11 anos. Dos 11 anos em diante, até os 21 anos, Swedenborg foi matriculado na faculdade. Dos 21 até os 54 anos, Swedenborg escreveu uma amplia livros, tratados, né, sobre todas as ciências daquela época, né? Entre os livros que Swedenborg escreveu, dos 21 aos 50 anos, né, química, óptica, matemática, as ciências todas daquela época. As obras que mais se destacam são filosofia e psicologia. As línguas que Swedenborg falava, a que ele mais dominava, o latim, porém ele falava o sueco, holandês, inglês, francês, alemão, o hebraico, o grego, o latim e o italiano. As obras científicas e teológicas de Emanuel Swedenborg foram traduzidas a todos esses idiomas, que praticamente vão dos 54 aos 82 anos. 28 anos a 30 anos, mais ou menos, dedicados à teologia. Ele traduziu as Sagradas Escrituras, né, do hebraico, original hebraico, do grego, né, para o latim, né, e depois da tradução dele, vem todo o compêndio teológico de Emanuel Swedenborg. A obra teológica de Emanuel Swedenborg, como estamos lendo aqui na tela, são muitos títulos, obras enormes, né, que enriquece a teologia hoje, né, abre a história praticamente, é um frisar, né, um parêntese dentro da história da teologia, da filosofia, da humanidade toda, as obras de Swedenborg, né, em que se destacam principalmente o livro de Arcanos Celestes. O compêndio total das obras teológicas de Emanuel Swedenborg se chama A Ciência das Correspondências. Swedenborg, numa das suas cartas, ele fala: de minha parte, nunca suspeitei que iria atingir o estado espiritual em que estou agora, mas o Senhor, né, me escolheu para essa tarefa de revelar o sentido espiritual das Sagradas Escrituras. Esse é o grande legado, enorme legado que nós temos aqui hoje na humanidade, e todos nós podemos desfrutar desses escritos. É o grande legado dos escritos de Emanuel Swedenborg para toda a teologia. Perfeito, obrigado, ministro Johnny. Quando Swedenborg estava nesse mundo, ele recebeu várias perguntas sobre a revelação, né? Numa dessas perguntas foi solicitado que ele demonstrasse, através de sinais e milagres, que essa revelação era divina, né? Como ele respondeu essa pergunta, reverendo? Foi interessante, porque realmente em algumas coisas na vida dele teve coisas
interessantes, como um fogo perto da casa dele, ele podia ver de mais de 200 quilômetros de distância, coisas assim. Mas ele, em vez de dizer, oi, essas coisas que aconteceu comigo, ele falou assim, que não é bom de ter milagres para provar a verdade. Que ele falou, por exemplo, se lembra o que aconteceu no Monte Sinai, que o Senhor fez tanto milagre com voz viva, Deus, 10 mandamentos, e que aconteceu? Logo depois, antes que Moisés desceu, ele já fez um bezerro de ouro, já estava tomando o nome de Jeová em vão, falando que esse bezerro era dele mesmo. Então, milagre não deu nada. Quer dizer, milagre chama atenção, mas milagre não dá fé, porque a pessoa logo depois sair da fé. E também ele falou, olha o que aconteceu na vida de Jesus. Ele fez tantos milagres diante das multidões e logo depois ele está dizendo crucificá-lo. Então ele falou, milagre não vai ajudar. Por isso não precisa milagre. Certo, né? E os sinais, ele demonstrou algum sinal no tempo dele? Ele também falou que não deve ter sinais. Por exemplo, se lembra Jesus, eles pediam um sinal. Ele disse, só um sinal vai ser dado, o sinal de Jonas. Mas quem viu o sinal? Só aqueles que já creram. Isso é disse, por isso não vai ter sinais para o segundo advento do Senhor. Esses livros, para mostrar que vem de Deus. Em vez disso, ele falou assim, em vez de sinais, tem uma coisa melhor, iluminação. Que quando a pessoa ler esses livros, ele vai ser iluminada. Que é muito maior do que qualquer sinal, ele falou. Sim. Isso, no caso, é o que a gente entende e que a gente estuda, né? E essa iluminação representa justamente mostrar, né, o que está, a significação espiritual e celeste das Escrituras Sagradas, né? Seria necessário, né? Exatamente, para ver e entender uma coisa espiritual. Certo. Johnny, Sim. E como Swedenborg recebeu essa iluminação? A vida de Swedenborg se divide em duas fases, a fase científica, né, e a fase teológica. A fase científica vai até os 54 anos aproximadamente. Dos 54 anos em diante, acontece uma transição que culmina com 60 anos, onde ele realmente começa a escrever. Nessa transição, ele é preparado pelo Senhor, né? Pelo próprio Senhor, para ele ser o revelador do sentido espiritual das Sagradas Escrituras. Então, ele revela as Sagradas Escrituras de uma maneira racional. Todo o método que ele tinha quando ele era cientista, ele é aplicado dentro quando ele recebe, né? Ele vê, ouve as experiências e ele escreve racionalmente de uma maneira assim coerente, né? Sem romanticismos, como um cientista praticamente, um cientista das Sagradas Escrituras. Então ele é chamado e justamente dessa maneira ele escreve a doutrina que hoje é a doutrina que deve reinar em todo o mundo teológico, né? Todo o mundo filosófico teológico hoje da humanidade deveria reverenciar os escritos da nova igreja. Então, dessa forma foi chamado. Sim. Uma coisa que intriga muitas vezes as pessoas, e particularmente já me perguntaram, né? É por que Swedenborg foi escolhido, no caso? Por que ele não poderia ser outra pessoa? É interessante, até que Swedenborg foi perguntado das mesmas pessoas que quis ver milagre. Depois disse, então, por que você, sendo cientista e não teólogo, foi chamado? E ele falou assim, que porque Jesus chamou pescadores. Ele disse, eu sou um pescador, era um pescador espiritual. Ele perguntou, o que é pescador espiritual? Ele disse, a pessoa que busca e indaga para verdades naturais e depois as verdades espirituais. Então ele era um pescador.